Bem-vindos de volta, caminhantes dos sonhos. Da última vez, Lucien entrou no campo de treinamento, destruiu a avaliação como se não fosse nada e mandou o cão Yong voando com um simples estalo de dedo. Mas hoje, o verdadeiro caos começa, porque depois de tudo isso, Lucien encara a instrutora-chefe nos olhos, recebe a oferta de orientação pessoal, e diz que está ocupado demais. Na mente dele, existe algo mais importante esperando. E agora todo mundo está observando, tentando entender o que ele realmente está fazendo atrás daquela porta fechada. Vamos mergulhar nisso. Quando a poeira baixou, Kang Yong estava estatelado dentro de um buraco recém-criado, enquanto Xialin e Menjin congelaram no meio do passo, encarando a cena como se o cérebro deles ainda estivesse carregando. O Major Qin Shaojun, por outro lado, parecia estar assistindo a um espetáculo de rua, assobiando levemente com uma expressão vaga de desgosto. A tenente-coronel Dong Qinshi não disse absolutamente nada, seus olhos acompanhando tudo do começo ao fim sem piscar. No centro dos destroços estava Lu Seng, mãos na cintura, cabeça levemente inclinada, agindo como se tivesse apenas derrubado uma cadeira. Ele ignorou todos os olhares na sala e perguntou casualmente se já podia ir embora. E então, foi exatamente isso que ele fez. Antes de alcançar a porta, Dong Qinshi finalmente falou, chamando-o pelo nome. Lu Seng parou e se virou, genuinamente surpreso, como se tivesse esquecido que ainda havia outras pessoas ali. Ela perguntou como ele pretendia treinar a seguir, gesticulando sutilmente para a opção de usar pontos para contratar um instrutor particular. Ele poderia até contratá-la para guiá-lo. A oferta pairou no ar, pesada de autoridade e expectativa. Lu Seng agradeceu educadamente, e recusou. Ele abriu a porta com uma mão e saiu sem hesitar, jogando a explicação por cima do ombro. Ele tinha coisas mais importantes para fazer. Isso arrancou uma risada de Qin Shaojun, que perguntou se isso era mais importante do que a orientação da instrutora-chefe. A sala ficou tensa quando os passos de Lu Seng pararam de repente. Então sua voz cortou o silêncio com clareza absoluta. Sim. Era. Lu Seng virou levemente a cabeça e explicou, com total seriedade, que ia dormir. E com isso, foi embora. Xialin e Menjin ficaram ali, atônitos, ambos se perguntando se tinham alucinado os últimos 10 segundos. Dong Qinshi não reagiu de imediato, seu rosto preso entre confusão e incredulidade. Ela acabará de ser recusada por um estudante do ensino médio, porque ele aparentemente preferia dormir a aprender com ela. Qin Shaojun, por outro lado, riu abertamente, completamente entretido. Esse garoto era algo fora do comum. Pouco depois, o pessoal entrou correndo para levar Kang Yong para tratamento. Enquanto isso, Qin Shaojun e Dong Qinshi observaram Lu Seng pelas câmeras de vigilância, bem a tempo de confirmar o inacreditável. Ele realmente voltou para o quarto para dormir. Dong Qinshi apoiou as mãos na mesa, os olhos se estreitando. Ela não conseguia entender o que ele estava tentando fazer, nem que tipo de recursos ele poderia estar usando dentro de um dormitório. Qin Shaojun cruzou os braços, divertido, e sugeriu que simplesmente o deixassem em paz. Segundo ele, era a primeira vez que via um gênio tão interessante. Dong Qinshi discordou imediatamente. Ela chamou Lu Seng de uma pedra de amolar, do tipo que força todos ao redor a se afiarem mais rápido. Essa comparação fez Qin Shaojun pausar, o sorriso ficando mais contido. Ele disse que, se fosse qualquer outro, talvez as lâminas ficassem mais afiadas. Mas com Lu Seng, ele não tinha certeza se aquela pedra estava afiando armas, ou tentando destruí-las. Esse pensamento despertou uma lembrança. Dong Qinshi perguntou se ele se lembrava da turma deles naquela época, especificamente, do número 1. Jin Pen. Qin Shaojun respondeu instantaneamente. Rápido demais. Só de ouvir o nome, o peito dele ficou apertado. Naquela época, aquele homem havia esmagado todos os gênios do campo de treinamento. Todos foram forçados a se curvar, não por regras, mas porque resistir parecia inútil. Ele se lembrava de uma presença colossal, esmagadora e absoluta, alguém diante de quem até os melhores só podiam se ajoelhar e obedecer, verdadeiramente digno do título de um rei. Dong Qinshi ergueu o olhar e refletiu com calma.
Talentos do tipo força tinham vantagens avassaladoras nas fases iniciais, suficientes para atravessar inimigos e pontos de combate sem dificuldade. Mas força não era tudo. Ela lembrou que habilidade, velocidade, percepção, julgamento, experiência, tática e estratégia eram construídos, não dados de presente. Artistas marciais que dependiam apenas da força brilhavam intensamente, e morriam rápido. Assim como ela agora era muito mais poderosa do que o rei daquela época. E, em sua mente, Lu Seng estava no final desse mesmo caminho se continuasse relaxando daquele jeito. Em outro lugar, um punho gigantesco rasgou o ar. Um zumbi alto e musculoso lançou um soco imparável direto contra Lu Seng, seu poder avançando sem misericórdia. De alguma forma, de maneira impossível, ele foi bloqueado por um jovem magro envolto em um fraco brilho azul. O zumbi pressionou ainda mais, mas Lu Seng se moveu mais rápido. Ele agarrou o pulso da criatura, puxou um bastão em um único movimento fluido e o cravou com força, perfurando diretamente a coxa do zumbi e prendendo-o ao chão. Então ele liberou tudo. A força estelar explodiu enquanto Lu Seng atacava sem piedade, esmagando o zumbi. Energia roxa escura irrompeu, girou no ar e então afundou em seu corpo. Lu Seng permaneceu diante do cadáver derrotado, uma mão ainda segurando o pulso do zumbi. Mesmo exausto, ele não pôde deixar de admirar aquela força. Ele percebeu que, quando vivo, aquilo tinha sido um artista marcial de 6º nível, no mesmo nível de Xiao Yui. O presidente da Associação de Artistas Marciais da cidade de Bai. Não era à toa que fosse tão forte. Se ele não tivesse usado energia mental para bloquear aquele golpe, a luta teria terminado de forma completamente diferente. Fechando os olhos, Lu Seng sentiu algo raro: satisfação. Isso, técnica marcial, experiência de combate, luta real, era a felicidade com que ele sempre sonhara, muito além de simplesmente aumentar a energia do sangue. Ele pensou em tudo: movimentos, punhos, palmas, pernas, lanças, espadas. Todos os tipos de técnicas fluíam em sua mente. Uma pessoa não deveria ser capaz de dominar tudo. Mas Lu Seng decidiu que, se alguém pudesse, seria ele mesmo. Os punhos se cerraram enquanto a determinação crescia. Não haveria fraquezas, em lugar nenhum. Esse era o seu caminho marcial. As artes marciais completas. Então seus pensamentos mudaram. Sem o poder do metal, aquele soco o teria destruído. O arrependimento doeu, ainda mais sabendo que, por enquanto, ele só podia usá-lo no nível mais básico. Se verdadeiros especialistas de 6º nível aparecessem novamente, as coisas ficariam perigosas. Então ele tomou uma decisão. Lu Seng precisava treinar seu poder mental. Ele se sentou e começou a meditar imediatamente. Passou a examinar seu corpo por dentro, isolando o mundo exterior e focando totalmente na condensação do espírito. Lentamente, com cuidado, ele levou a mão até a testa. Uma rachadura apareceu. A luz explodiu. Lu Seng congelou, chocado e inquieto, observando enquanto o corpo que ele observava de repente abria os olhos e encarava diretamente de volta para ele. O terror travou seus músculos. Ele sentiu a si mesmo sendo puxado para baixo, caindo sem fim, a dor rasgando cada centímetro do seu corpo. Um fraco brilho roxo o envolveu enquanto algo se estilhaçava como vidro, se partindo em incontáveis fragmentos. Quando finalmente terminou, Lu Seng soltou o ar, exausto e extasiado. Ele havia rompido novamente. Sem perder tempo, ativou o relógio em seu pulso e chamou Eli. Uma bela garota loira apareceu, e Lu Seng se perguntou como sua biografia teria mudado desta vez. Ele pediu que ela abrisse seu perfil pessoal. Após uma breve busca, os dados surgiram, e os olhos de Lu Seng brilharam enquanto ele lia. Um sorriso se espalhou por seu rosto. Agora ele era registrado como um grão-mestre de nível 7. Tinha vivido por 155 anos. Alcançado nível 7 aos 65 anos de idade. Era casado, com 2 filhas e um filho. E um major-general no exército. A realização o atingiu com força. Nos tempos antigos, isso o tornaria um senhor regional. Um verdadeiro monstro de poder.
Então outro pensamento o atingiu. Se seu nível havia subido, suas permissões também deveriam ter aumentado. Lu Seng imediatamente deu uma nova ordem a Eli, pedindo que investigasse a técnica de respiração natural, a arte de refinamento do corpo da estrela eterna e o método de observação do cristal A, e quase se esqueceu de mais uma coisa. Ele queria que ela se inscrevesse no canal e curtisse o vídeo. Ela confirmou calmamente, como sempre, e informou que já estava inscrita. Então estendeu a mão enquanto a tela vermelha começava a se atualizar sem parar. E o que viesse a seguir? Lu Seng estava claramente pronto para encarar de frente. Resultados de busca inundaram a tela um após o outro, cada notificação se empilhando sobre a anterior, como se o sistema finalmente estivesse levando-o a sério. Seções avançadas foram desbloqueadas, permissões confirmadas, e assim, Lu Seng voltou a encarar métodos de cultivo criados por monstros de nível 11 que haviam reescrito os limites das artes marciais. Mas desta vez, não apenas as introduções, ele podia ler as versões avançadas. Lu Seng soltou uma risada baixa, daquele tipo que nasce da sensação de justiça feita. As permissões de nível 3 não eram apenas um título, eram uma chave, e de repente, a porta para o verdadeiro poder estava escancarada. Então algo mais chamou sua atenção. Um pergaminho ao lado das listagens reagiu como se estivesse esperando, desenrolando-se lentamente por conta própria. Só o nome fez Lu Seng congelar. Iluminação Divina do Rei do Inferno, criada e adicionada ao projeto Semente de Fogo por Duan Lifen, artista marcial de nível 11 da Aliança Mundial Marcial. Os olhos de Lu Seng se arregalaram quando a compreensão o atingiu de uma vez só. Aquilo não era um fragmento nem um rascunho experimental, era um método completo de cultivo, e aterradoramente avançado. Quanto mais ele lia, mais irreal parecia, como cavalgar uma tempestade violenta em vez de caminhar por um caminho. Não era à toa que nunca aparecia nas listas padrão de técnicas de combate. Isso não foi feito para lutadores comuns. Foi criado para mestres do poder mental. Lu Seng fechou os olhos instintivamente, e uma luz roxa fraca se espalhou ao redor, envolvendo seu corpo enquanto seus pensamentos se aguçavam. Diferente de outras técnicas, esse método não apenas amplificava o poder, ele remodelava a própria existência. A ideia central era quase absurda. Usar o poder mental para construir um corpo inteiramente novo por dentro. Um segundo a luz roxa começou a se concentrar, comprimindo-se com precisão assustadora até que, em um único instante, um braço humano tomou forma. Lu Seng se concentrou ainda mais, controlando a energia mental para fortalecer células, fibras, até mesmo órgãos. Não havia atalhos aqui. Cada detalhe existia com um único propósito: eliminar pontos cegos e reforçar todos os aspectos da força. Quando ele finalmente compreendeu, a primeira camada ficou clara. A iluminação divina do Rei do Inferno não começava com combate, começava com reforço, fortalecendo o corpo físico através do poder mental. Uma membrana se formaria ao redor do coração. Proteção e estabilidade. E foi nesse momento que Lu Seng percebeu o que isso realmente significava. Vitalidade, sua limitação de longa data, finalmente poderia ser afetada. Só o pensamento já o fez pausar. Poder mental influenciando a vitalidade não era apenas raro, era revolucionário. Ele releu cada linha várias e várias vezes, incredulidade misturada com admiração. Isso não era apenas talento ou inovação. Era 10.000 anos de sabedoria marcial condensados em algo que ele nunca teria ousado imaginar, muito menos criar. Então ele notou novamente o nome familiar. Duan Yifen. Finalmente se lembrou. Lu Seng olhou além da janela quebrada, memórias e rumores se alinhando em sua mente. Mesmo entre os especialistas de nível 11, aquele nome estava no topo absoluto. E ainda assim, mesmo alguém como ele não conseguiu impedir o colapso da civilização humana. Lu Seng se virou, os olhos endurecendo enquanto a determinação crescia. Qualquer que fosse o futuro, hesitar não era uma opção. Ele abriu o manual de cultivo. Ainda havia muito a ser feito. Cada segundo importava. Um mês passou em silêncio e pressão. Dentro de uma sala de treinamento, Xialin permanecia imóvel, uma aura poderosa irradiando de seu corpo e forçando até o ar a recuar.
Acima dela, uma máquina se fixou, e sem aviso, objetos foram lançados a velocidades aterradoras. Ela não piscou. Fusos psíquicos entraram em movimento, interceptando, desviando e obliterando as ameaças com precisão cirúrgica. Alguns se moviam mais rápido que os próprios projéteis. 3 deles brilhavam com mais intensidade, orbitando-a como sentinelas enquanto uma luz roxa fraca envolvia sua forma. Ela ergueu a mão calmamente, comandando ataque e defesa ao mesmo tempo. A porta se abriu. A sombra escura de uma figura apareceu no chão, e uma voz fria cortou o zumbido das máquinas. Nada mal. A Major Don Quinch estava ali, braços cruzados, reconhecendo o progresso sem exageros. O controle de Xia Lin sobre 3 fusos psíquicos já era sólido. Quando ela dominasse o controle de 6 ao mesmo tempo, disse Don Quinch casualmente, ela entraria oficialmente no rank 1 de um mentalista. Xia Lin se curvou imediatamente, a gratidão transbordando em sua voz enquanto acreditava a orientação de Don Quinch. Mas Don Quinch dispensou isso sem hesitar. Talento e esforço importavam tanto quanto. Então sua expressão mudou. Algo estava errado. Ela apontou uma falha grave na força de vontade mental de Xia Lin. Era como se ela tivesse apenas um de compostura no perfil do Futebol Manager. E só essas palavras fizeram o sangue de Xia Lin gelar. O medo tomou seu rosto enquanto seu corpo enrijecia, incapaz de reagir. Don Quinch fez a pergunta diretamente. Alguém havia causado um trauma psicológico nela? No instante em que as palavras caíram, um par de olhos surgiu na mente de Xia Lin, afiados, impiedosos e sufocantes. Sua compostura se despedaçou imediatamente, e seu corpo começou a tremer. Ela admitiu. E perguntou se aquilo poderia ser resolvido. Don Quinch não hesitou. Felizmente, a solução era simples. Xia Lin ergueu o olhar, esperança inundando seus olhos, apenas para as próximas palavras congelarem a sala inteira. Don Quinch disse para ela encontrar a origem daquele trauma, e derrotá-lo. Ou matá-lo. O silêncio engoliu tudo. Don Quinch explicou calmamente que só então aquela sombra deixaria de assombrá-la. A incredulidade de Xia Lin se transformou em terror, lágrimas ameaçando cair enquanto sua voz falhava. Don Quinch franziu a testa, claramente frustrada. Ela lembrou Xia Lin de que aquela era uma fase crítica de crescimento. Isso era realmente pedir demais? Mas Xia Lin não conseguia afastar a imagem daqueles olhos. Lu Seng. E então um pensamento surgiu, perigoso, tentador. Rumores diziam que aquela existência aterradora estava atualmente em declínio mental. Ele ficava o dia inteiro no quarto, nem sequer saía para treinar. Se a força dele estagnasse, talvez, só talvez, ela pudesse conseguir. Depois de dar suas orientações, Don Quinch deixou a sala e entrou no corredor, onde encontrou o Major Qin Shaojun encostado na parede, mãos nos bolsos. Ele perguntou como tinha ido. Don Quinch respondeu honestamente, Xia Lin tinha talento, mas sua personalidade era suave demais. Qin Shaojun riu, estendendo a mão de forma descontraída enquanto descartava a comparação. Nem todo mundo podia ser como ela. E com certeza ela era melhor do que a pessoa que ele estava ensinando. Isso fez Don Quinch arregalar os olhos. Menjin? Ela soou surpresa. Qin Shaojun apenas sorriu. Afinal, ainda restavam 1 ou 2 meses. E naquele lugar, 2 meses podiam mudar tudo. Don Quinch murmurou que já tinham ensinado tudo o que podiam, mas mal terminou a frase quando um pensamento a atingiu. Ela se virou bruscamente para Qin Shaojun e perguntou se ele ainda estava do mesmo jeito. Ela não precisou dizer o nome. Qin Shaojun entendeu imediatamente, e a resposta veio com um suspiro. Sempre que a equipe trazia comida, Lu Seng estava dormindo, imóvel, intocado pela urgência, como se o mundo lá fora não existisse. Um caso perdido. Um inútil, provavelmente. Qin Shaojun até riu ao se lembrar de algo, apontando como quem recorda uma piada que envelheceu mal. Ele lembrou Don Quinch das próprias palavras dela antes do início do campo de treinamento, que, se alguém quisesse, dormir no dormitório o dia inteiro não era um problema. Essa doeu.
A expressão de Don Quixote se apertou de arrependimento, daquele tipo que surge quando você percebe que sua própria filosofia acabou de se voltar contra você de forma espetacular. Ela murmurou que nunca deveria ter dito aquilo. Qin Shaojun, claro, não deixou passar. Com as mãos de volta nos bolsos, ele a provocou, perguntando se ela ainda pretendia usar Lu Seng como uma pedra de amolar para afiar os outros. Foi o suficiente. Don Quixote explodiu, punhos cerrados, irritação transbordando enquanto avançava furiosa. Ela disse que tinha acabado de se importar com Lu Seng e o avisou para ficar de olho em Wen Jin, ou Lin Shaoyu o esmagaria durante a avaliação. Atrás dela, Qin Shaojun sorriu descaradamente. Ele se recostou, tirou uma mão do bolso e zombou da retirada dela com uma careta infantil, como se toda aquela conversa fosse puro entretenimento. Em outro lugar, Yang Yan esfregava o próprio corpo, encharcada de suor e exausta, soltando um longo suspiro que combinava com o cansaço nos ossos. Antes que pudesse recuperar o fôlego, uma voz alegre chamou seu nome. Uma garota de cabelo solto se aproximou sorrindo, oferecendo ajuda como se não fosse nada. Yang Yan aceitou agradecida, retribuindo o sorriso. A garota descartou isso facilmente, dizendo que Yang Yan já a havia ajudado antes, e então suspirou com inveja. Pessoas com 100 pontos de contribuição podiam viver confortavelmente por 2 meses, enquanto o resto tinha que contar refeições como criminosos contando dias. Yang Yan se apoiou no esfregão, meio brincando, meio amargurada, concordando que comparações só faziam a fome gritar mais alto. Então a garota mudou de assunto casualmente. Ela perguntou sobre Lu Seng. Ela não era próxima dele? Yang Yan congelou por um segundo antes de sua expressão escurecer. Admitiu que não sabia muito bem o que ele vinha fazendo ultimamente. A garota riu na hora, dizendo que claro que ela não saberia. Lu Seng tinha chegado com tudo, chocado o campo inteiro, e então desmoronado já no dia seguinte. Segundo ela, ele havia se trancado no quarto, recusando-se a sair porque todo mundo já tinha alcançado seu nível. Ela acenou com a mão de forma desdenhosa, sugerindo que ele estava com medo. Medo de perder vantagem por causa do talento do tipo força. Então ele se escondeu. Será que ele não sabia que os tipos força perdem vantagem com o tempo? O aperto de Yang Yan se intensificou. Ela rebateu mentalmente que Lu Seng não era esse tipo de pessoa. Essas palavras a incomodaram o suficiente para que ela se virasse, dizendo à garota que podia cuidar do resto sozinha. A garota hesitou, confusa com a frieza repentina. Antes que pudesse responder, alguém passou correndo pelo lado de fora, gritando que Kang Yong estava tentando treinamento gravitacional, 4 vezes a intensidade. O corredor explodiu em incredulidade. Alguém perguntou se aquilo não era um erro. 4 vezes a gravidade parecia absurdo, quase suicida. Yang Yan falou baixo, lembrando como 2 vezes a gravidade quase a esmagaram em 20 minutos. 4 vezes simplesmente não parecia humano. Antes que pudesse pensar mais, sua amiga agarrou sua mão e a puxou para frente. Yang Yan mal teve tempo de protestar antes de ser arrastada. Enquanto corriam, os pensamentos de Yang Yan se voltaram para Lu Seng. O que ele estaria fazendo agora? De repente, fumaça irrompeu à frente, engolindo a área em densas nuvens cinzentas. Quando começou a se dissipar, uma figura estava de pé dentro de uma sala, uma aura sombria se arrastando atrás dela. Poder irradiava daquela silhueta. Quando a fumaça se dissipou completamente, revelou-se que Lu Seng havia finalmente acordado, de pé, calmo. Ao mesmo tempo, Kang Yong suportava a gravidade de nível 3, envolto em luz dourada. Kang Yong se esforçava ao máximo, os músculos gritando enquanto ele lutava contra a pressão, e até os espectadores sentiam o couro cabeludo formigar só de assistir. Quase 4 minutos se passaram, mais do que da última vez. Inacreditável. Então uma mão bateu no botão de parada de emergência. O sistema desligou na mesma hora. Kang Yong saiu cambaleando com uma toalha nos ombros, suor escorrendo pelo rosto enquanto a multidão avançava, afogando-o em elogios. As pessoas arfavam dizendo que nem conseguiam aguentar 10 minutos sob 2 vezes a gravidade, enquanto ele tinha suportado 3 vezes por 4 minutos. Kang Yong ergueu o queixo,
saboreando a admiração. Ele sorriu por dentro, pensando como todo mundo parecia frágil. Se vissem ele tentando 4 vezes a gravidade, provavelmente desmaiariam ali mesmo. Um puxa-saquinho se aproximou ao lado dele, mãos juntas, elogiando seu avanço e declarando que, assim que ele se adaptasse a 4 vezes a gravidade, ninguém no acampamento teria chance. Ele alcançaria o status de artista marcial de rank 3. Kang Yong não respondeu. Em vez disso, coçou a cabeça, uma dorzinha surda se formando, e perguntou baixinho sobre outra pessoa. Como ele estava agora? A resposta veio rápida e zombeteira. Lu Seng ainda estava dormindo. Toda vez que a comida era entregue, ele continuava lá, deitado, sonhando. E aparentemente os sonhos dele eram bem agitados também. Ele se mexia muito dormindo. A risada veio logo em seguida. Enquanto todo mundo treinava desesperadamente, Lu Seng dormia em paz, cercado por pilhas de bandejas de comida como oferendas para um santuário. O sorriso de Kang Yong se torceu em desprezo. Mesmo que Lu Seng tivesse sido melhor no começo, até uma tartaruga poderia ultrapassar um coelho que dormisse por um mês. Todo mundo conhecia essa história. Na cabeça dele, Kang Yong era a tartaruga diligente agora. E Lu Seng? Só um coelho desperdiçador que queimou 1000 pontos para tirar soneca. Ele ainda estava curtindo essa satisfação quando alguém passou por ele em uma velocidade assustadora, pedindo licença. Kang Yong congelou, o choque vindo antes do cérebro conseguir acompanhar. Ele se virou bruscamente. Era Lu Seng. Lu Seng nem olhou para ele. Com o celular em uma mão, Lu Seng encarou à frente o painel com uma curiosidade silenciosa, comentando quase de forma casual sobre a sala de treino de gravidade. Parecia bem legal, já que era a primeira vez que ele via uma sala de treinamento. Kang Yong se recompôs, forçando um sorriso debochado enquanto o encarava. Ele zombou, dizendo que Lu Seng finalmente tinha decidido sair. Depois de dormir um mês inteiro, ele realmente achava que treino de gravidade era o melhor lugar para começar? E assim, a sala prendeu a respiração. Lu Seng nem reconheceu o mini discurso de vitória de Kang Yong no começo, porque aparentemente o inimigo real ali não era o ego, era a economia do refeitório. Ele estava ocupado percebendo que comida custava um absurdo de pontos, como se o campo de treinamento estivesse fazendo renda extra como hotel de luxo. Então, enquanto Kang Yong soltava indiretas, Lu Seng calmamente escolheu treino de gravidade de 2º nível por 3 horas. O sistema anunciou a dedução imediatamente, e só então Lu Seng finalmente olhou de lado, olhos afiados, expressão abertamente provocadora. Ele perguntou a Kang Yong, tinha sido mesmo mais de um mês? Ótimo! Era o momento perfeito. Ele queria testar quanto a força dele tinha aumentado. O rosto de Kang Yong se contorceu. A porta começou a fechar, e ele avançou, tentando impedir com as mãos, gritando que Lu Seng tinha passado o dia inteiro dormindo e ainda queria falar de ficar mais forte. O sistema o ignorou completamente, iniciando a contagem regressiva com frieza, como se drama humano não fizesse parte do pacote. Quando a contagem terminou e as portas se fecharam, Kang Yong pressionou as 2 palmas no vidro e deu um sorriso torto. Se Lu Seng era ingênuo ou só arrogante, Kang Yong tinha certeza de que ele estava prestes a ser esmagado. E, nada aconteceu. A multidão do lado de fora piscou, confusa, encarando Lu Seng como se a máquina tivesse dado defeito. Eles sussurraram que o sistema de gravidade talvez nem tivesse começado ainda, porque Lu Seng não reagiu a absolutamente nada. Lá dentro, Lu Seng ficou perfeitamente ereto. Sem balançar, sem curvar, sem nem sequer estremecer, como se a gravidade tivesse aberto uma reclamação e Lu Seng tivesse negado no papel. Então Lu Seng deu um soco. O som explodiu pela sala, alto o suficiente para sacudir os espectadores do lado de fora, e alguns deles tremeram visivelmente, como se o corpo entendesse o perigo antes da mente. Até Kang Yong ficou encarando, o rosto distorcido, lutando para processar o que estava vendo. As pessoas começaram a apontar. Não era o Lu Seng na sala de gravidade parecendo Vegeta? Olha para ele. Lu Seng, enquanto isso, não ligou nem um pouco para o choque deles.
Treinou com foco total, disparando chutes, soltando socos em velocidade de relâmpago, se movendo como se a gravidade da sala fosse só uma sugestão educada. Alguém correu para o vidro, gritando de empolgação, e os murmúrios viraram incredulidade. Lu Seng estava se movendo com facilidade dentro de um ambiente de gravidade simulada. Eles não acreditavam. Era impossível, né? Então, naturalmente, lá dentro Lu Seng decidiu que aquilo não estava apimentado o suficiente. Ele foi até o painel de controle dentro da sala, rolando os programas com calma, como se estivesse escolhendo uma playlist. Murmurou que parecia algo novo, e então estendeu a mão até um botão físico. Do lado de fora, Kang Yong se grudou mais no vidro, o rosto pálido, toalha apertada em uma mão. Na cabeça dele, Lu Seng finalmente tinha chegado no limite e estava prestes a parar. Lu Seng apertou o botão. Um alarme ensurdecedor explodiu na área. Kang Yong congelou completamente, porque, diferente dos outros, ele sabia exatamente o que aquele alarme significava. Os demais só taparam os ouvidos, entrando em pânico como se Lu Seng tivesse ativado uma sirene feita para punir espectadores. Quando o som diminuiu, alguém perguntou o que estava acontecendo, ainda abalado. A boca de Kang Yong ficou aberta, e ele mal conseguiu formar palavras. O painel de avisos do lado de fora respondeu por ele. Lu Seng tinha selecionado um programa que ativava 4 vezes a gravidade depois que o processo de treino já tinha começado. As pessoas ficaram rígidas. 4 vezes? Enquanto isso, Lu Seng fechou os olhos, absorvendo a sensação com uma calma inquietante, como se estivesse provando a pressão em vez de sofrer sob ela. Ele disse que estava bom, e então decidiu testar de verdade. O joelho dele cedeu. Ele apoiou as mãos no chão para se segurar. A multidão do lado de fora achou imediatamente que finalmente tinha encontrado o limite. Alguém até riu, debochado, perguntando se Lu Seng sequer entendia o que limite significava. Mas então, Lu Seng empurrou. Empurrou com força. O chão rachou. O cara que estava rindo ficou mudo tão rápido que foi até constrangedor, porque aquilo não era dificuldade. Era Lu Seng forçando o piso a negociar. O queixo de Kang Yong caiu, suor brotando enquanto medo e humilhação se misturavam. A mão de Lu Seng estava se dobrando sob a pressão, e por um instante pareceu que ele estava sustentando tudo com apenas 2 dedos. E bem nessa hora, timing perfeito, Xia Lin passou por ali, reclamando casualmente sobre como os instrutores eram duros. Ela ainda estava resmungando quando o barulho puxou sua atenção, e ela virou para ver uma multidão aglomerada ao redor da sala de gravidade. Ela se aproximou, confusa, perguntando o que todo mundo estava encarando. Então ela olhou para dentro. E soltou um gritinho como se a alma tentasse fugir do corpo. Porque a maioria das pessoas mal conseguia ficar reta sob treino de gravidade, e Lu Seng estava lá dentro fazendo bananeira com 2 dedos sob 4 vezes a gravidade. O chão sob ele estava rachando, e os lábios de Xia Lin tremeram quando ela forçou o sorriso mais fraco que alguém já conseguiu fingir. Lu Seng. Foi tudo o que ela conseguiu dizer, porque o resto do vocabulário dela desabou. Então veio um barulhão. Kang Yong, tão abalado com o que tinha acabado de ver, perdeu o equilíbrio, tropeçou para trás, bateu na parede e caiu de cara no chão, como se a gravidade finalmente tivesse escolhido ele como vítima. Ele ficou sentado ali, agarrando as mãos, olhos arregalados, dentes rangendo, tremendo de incredulidade. Como Lu Seng era tão forte? Por quê? Ele tinha dormido por um tempo que parecia infinito, e Kang Yong tinha se convencido de que era a tartaruga trabalhadora que um dia alcançaria o coelho arrogante. Mas a realidade era brutal. Não importava o quanto Kang Yong escalasse, ele continuava preso no fundo de um abismo. Lu Seng já estava lá em cima, parecendo entediado. Kang Yong não aguentou mais. Ele gritou que deveria ter superado Lu Seng. Lu Seng nem ouviu. Lá dentro, ele continuou focado no treino, ainda pensando que até a gravidade de nível 4 estava ok. Então ele se ergueu, girou no ar, aterrissou limpo de pé e voltou ao painel de controle como um homem decidindo se aumentava a dificuldade num videogame.
Ele apertou o outro botão. Ficou vermelho. E o alarme berrou de novo. A confusão explodiu do lado de fora, e então alguém finalmente percebeu o que tinha acontecido. Nível 5. As pessoas entraram em pânico. Alguém gritou para todo mundo vir para cá imediatamente, porque Lu Seng ia tentar 5 vezes a gravidade como se não fosse nada. Lá dentro, Lu Seng abriu a boca e calmamente invocou a técnica de respiração natural, como se isso por si só explicasse por que a realidade estava dando erro ao redor dele. A multidão aumentou na mesma hora. Estudantes correram até a sala de gravidade, falando uns por cima dos outros, rumores se empilhando mais rápido que os alarmes. Alguém perguntou se era verdade, e então outra voz cortou o caos, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Lu Seng tinha voltado. Lin Xiaoyu chegou rangendo os dentes, inveja estampada no rosto, e ninguém nem teve energia para olhar para ele. Mesmo assim, ele empurrou para frente, desesperado para confirmar com os próprios olhos. Até Yang correu com a multidão. Quando ela chegou, encarou através do vidro, paralisada, a descrença escapando em palavras quebradas. Do lado de fora, a sala já estava abarrotada, ombro a ombro. Todo mundo perguntava se era mesmo ele, porque aquela cena não fazia sentido. Todos tinham a mesma expressão, choque misturado com medo misturado com fascínio, como se tivessem se reunido ao redor de um desastre natural que por acaso era humano. Kang Yong também estava ali, mãos no vidro, um punho levemente cerrado, confusão retorcendo o rosto. Ele simplesmente não conseguia aceitar. Ele não conseguia conciliar o Lu Seng que ele tinha zombado com o Lu Seng diante dele. Então aconteceu. A gravidade dentro da sala se intensificou. Em circunstâncias normais, gravidade de nível 5 era tortura. Para Lu Seng, era aquecimento. Ele saltou uma vez, só para testar. Então estendeu a mão, sentindo a pressão ao redor como se estivesse medindo densidade do ar. A gravidade de nível 5 combinava com o estado atual de cultivo dele, o que significava que ele conseguia executar movimentos da arte de forja da estrela eterna. Mesmo assim, decidiu colocar mais. Os pensamentos dele ficaram afiados, e os dedos se cerraram. Não era o bastante. Como isso poderia ser o bastante? Ele precisava forçar o limite. A determinação apareceu no rosto dele com tanta clareza que dava medo. Lu Seng não estava apenas treinando, ele estava caçando um avanço. Ele caminhou direto até o painel de controle outra vez. Do lado de fora, as pessoas tremiam e entendiam errado, sussurrando que ele devia estar se preparando para parar porque não aguentava mais. Alguém acrescentou que ficar tanto tempo no nível 5 já era insano. Ele não aguentaria nem um segundo. Então Lu Seng alcançou o painel. E em vez de reduzir a gravidade, ele começou a apertar o botão de aumentar gravidade repetidas vezes. A multidão congelou. Olhos se arregalaram tanto que parecia doer, porque naquele momento, todo mundo percebeu que não estava vendo alguém testando limites, estava vendo alguém reescrevendo eles. Do lado de fora, a multidão explodiu de uma vez, vozes colidindo numa pergunta só, atônita. O quê? Na sala de monitoramento, a tenente-coronel Dong Qinshi estava soterrada empapelada, o cansaço estampado no rosto. O major Qin Xiaojun entrou atrás dela bem na hora em que ela esfregava as têmporas e murmurava que mais 2 estudantes tinham pedido desistência hoje. Ela parecia cansada e decepcionada. Ela apontou que tinha sido só alguns dias, e ainda assim o número de desistentes só aumentava. Qin Xiaojun lhe entregou um copo de suco de laranja com gelo e deu de ombros, dizendo que era normal, crianças criadas no conforto raramente sobreviviam a dificuldades de verdade. Essa resposta não caiu bem nela. Enquanto dava um gole, Dong Qinshi rebateu, dizendo que se eles não aguentassem isso, não durariam nem uma rodada contra bestas alienígenas em um campo de batalha real. Qin Xiaojun fez pouco caso, se jogando numa cadeira e dizendo que ela estava sendo dura demais. Na visão dele, essa turma já era decente. Ele estimou que a maioria aguentaria até o fim.
Então o olhar dele deslizou para a tela de vigilância. Ele comentou casualmente que eles estavam se esforçando muito para bater recordes tanto na sala de gravidade quanto na sala de agilidade. Quando se inclinou para checar os dados, a expressão dele foi mudando lentamente para incredulidade. Alguém tinha batido o recorde da sala de gravidade. Don Quixote olhou para ele, perguntando se tinha sido Kang Yong. Ela lembrava que o limite dele era gravidade nível 4. Qin Shaojun engoliu em seco. Então disse que não era quem ela esperava, nem em 1 milhão de anos. Era Lu Seng. Sob 8 vezes a gravidade. Na tela, Lu Seng estava ajoelhado sobre um joelho, mãos cravadas no chão, mal conseguindo se sustentar. Os dedos de Don Quixote se apertaram sem perceber, esmagando o copo em sua mão. Ela se levantou na mesma hora. A voz dela tremeu enquanto exigia confirmação. Quem foi que você disse? Qin Shaojun assentiu devagar, olhos grudados na tela, perguntando em voz alta em que nível Lu Seng estava agora. Ele não sabia. Don Quixote encarou sem piscar e enfim disse, sem rodeios. A pessoa que eles estavam procurando finalmente tinha aparecido. Dentro da sala de gravidade, a pressão esmagava Lu Seng como se tivesse vida própria. O suor escorria, a respiração falhando, enquanto ele admitia para si mesmo que o nível 8 já estava além do que a vitalite dele aguentava. Ele estava no limite. Lu Seng fechou os olhos. E escolheu não recuar. Ele ativou a nova técnica de cultivo, e uma luz roxa floresceu instantaneamente, envolvendo o coração dele como uma concha protetora. O poder mental disparou pelas veias, correndo para fora, inundando cada canto do corpo como se ele estivesse sendo reescrito por dentro. A força explodiu dentro dele quando ele caiu de costas, rugindo contra o peso. Então a respiração dele estabilizou. Lu Seng encarou a própria mão, sentindo a mudança se espalhar pelo corpo, percebendo que só estabilizar o coração tinha aumentado sua vitalite em um nível inteiro. Aquilo era a iluminação divina do Rei do Inferno. Um sorriso puxou o canto dos lábios dele. Se era assim, então era hora de testar o limite real. Não tinha processado o que tinha acabado de ver quando Lu Seng virou e caminhou novamente até o painel de controle. Centenas de olhos o seguiram, congelados em descrença. Já era nível 8. O que ele poderia querer agora? Sob o olhar de todos, Lu Seng aumentou a gravidade de novo. Desta vez, as paredes de vidro gritaram em protesto, rachaduras longas rasgando a superfície. O horror se espalhou na mesma hora quando a gravidade vazou pelas fissuras, esmagando todos os que estavam perto. Pessoas caíram de joelhos, algumas nem conseguiam respirar. Até Kang Yong quase desabou, veio saltando enquanto ele gritava sob a pressão, exigindo saber o que Lu Seng estava fazendo. A resposta apareceu no sistema. Gravidade nível 10. Nem Lu Seng tinha esperado que fosse tão brutal, o corpo dele foi esmagado contra o chão como se estivesse colado. Rachaduras explodiram sob ele. A dor atravessou o esqueleto, o terror agarrando a mente quando ele percebeu que o corpo inteiro estava gritando sob o peso. Parecia que uma pedra do tamanho de uma montanha tinha caído em cima dele, arrancando o ar dos pulmões num instante. Aquilo estava muito além do que ele deveria conseguir suportar. Mas desistir nem passou pela mente dele. Era exatamente isso que ele queria. Uma luz feroz acendeu nos olhos dele enquanto ele se obrigava a se mover. Lu Seng plantou a mão no chão e empurrou, perguntando silenciosamente quem realmente podia mudar o futuro. Era talento? Recursos? Ou técnicas de cultivo? Não. Era aquele que conseguia quebrar os próprios limites. Devagar, de forma impossível, Lu Seng se levantou. Quanto mais ele subia, mais violentamente o chão se partia, a aura dele explodindo pelas rachaduras enquanto a gravidade puxava todo o resto para baixo. Todo mundo ao redor foi obrigado a se ajoelhar, Ying incluída, e mesmo assim ela ergueu a cabeça para olhar para ele. Era ele. Lu Seng ficou de pé. Ergueu a cabeça e rugiu. A luz roxa explodiu para fora, envolvendo, e a pressão finalmente recuou. Quando a poeira baixou, Lu Seng estava exausto, encharcado de suor, mas inteiro. Vivo,
Mais tarde, a porta da sala de treinamento se abriu, fumaça se afastando enquanto a figura dele surgia diante de centenas de espectadores atônitos. Ele saiu calmamente, sem ferimentos, cabeça erguida. Quando levantou a mão para limpar o suor, uma voz suave chamou seu nome. Lu Seng virou, surpreso. Uma garota tímida estava ali, oferecendo uma toalha dobrada com cuidado, os olhos brilhando de admiração. Lu Seng congelou, claramente despreparado para aquela cena, então aceitou de forma meio sem jeito e agradeceu. O rosto dela se iluminou na hora. Ela correu de volta para as amigas, comemorando como se tivesse ganhado um campeonato, enquanto Lu Seng enxugava o suor e olhava o celular, se arrependendo em silêncio de ter gastado pontos equivalentes a 3 horas. Se soubesse que ia terminar tão rápido, teria escolhido menos tempo. Então uma notificação apareceu. Lu Seng piscou, surpreso, percebendo que bater recordes vinha com recompensa de pontos. Ele clicou na hora, e o sistema confirmou a transferência com um bip seco. Quando ele checou o ranking atualizado, outra notificação veio em seguida. Depois que tudo se estabilizou, o saldo restante dele ficou em 4.335 pontos. E o campo inteiro soube de uma coisa com certeza. Lu Seng já não era alguém que eles podiam ignorar. No instante em que esse número apareceu, a multidão inteira puxou o ar ao mesmo tempo. 4 dígitos. As pessoas começaram a checar os próprios pontos imediatamente, e o dano emocional foi instantâneo. Alguém murmurou que, mesmo se todo mundo juntasse, não chegaria nem à metade do total de Lu Seng, enquanto outro praticamente lamentou em voz alta por não ter provado carne havia 3 dias. Lu Seng, enquanto isso, já estava andando. Ele caminhava calculando com calma, decidindo que mais de 4.000 pontos significava pelo menos uma refeição decente sem remorso. Assim que perceberam ele se aproximando, pânico e instinto tomaram conta. Ele tá vindo pra cá. Só esse pensamento atravessou a multidão, e os corpos se moveram automaticamente. Um saiu do caminho, depois outro, até que o grupo se abriu limpo ao meio, criando um corredor sem Lu Seng dizer uma palavra. Ninguém falou nada. Só observaram as costas dele, seguindo por instinto, o coração cheio de admiração e espanto. Quando ele ficou mais à frente, o silêncio quebrou e as pessoas correram atrás, vozes se atropelando enquanto seguiam. O Lu Seng ainda é o mais forte, sem discussão agora. Para onde ele vai? Yang Yan ficou travada, incapaz de dar um passo ou sequer chamá-lo. Os olhos dela estavam arregalados, o choque tremendo no rosto enquanto tentava entender o que estava sentindo. Como a presença de alguém podia ser tão esmagadora? Ao redor dela, os elogios não paravam. Gravidade 10. Não humano. Aterrorizante. E na frente de todos, Lu Seng caminhava enquanto centenas o seguiam como se a própria gravidade tivesse escolhido ele como centro. O amigo de Yang Yan ao lado dela só conseguiu coçar a cabeça, atônito, se perguntando em voz alta se Lu Seng era algum tipo de gênio puro do tipo força. Recorde na câmara de gravidade. Isso não era brincadeira. Yang Yan não respondeu. Ela continuou encarando as costas de Lu Seng, os pensamentos rodopiando, até que uma percepção a atingiu como um golpe. Ele era do tipo força. E de repente ela entendeu para onde Lu Seng estava indo em seguida. Medo e empolgação colidiram quando os olhos dela se arregalaram ainda mais, a boca abrindo em descrença. Se ele realmente era do tipo força, por que Lu Seng estava indo direto para a sala de treino de agilidade? E assim, o campo finalmente entende o erro que cometeu. Lu Seng não estava enrolando. Ele estava se preparando de um jeito que ninguém ali sequer conseguia compreender. Recordes caíram, pontos se acumularam, e o equilíbrio de poder mudou, gostem ou não. A partir deste momento, Lu Seng não é só um problema, ele é uma força em torno da qual o campo inteiro vai precisar girar. Mas justo quando todos acham que finalmente viram o limite dele, ele muda de direção. Porque se a força bruta já é tão assustadora, o que acontece quando Lu Seng entrar na sala de agilidade agora? Até a próxima!